Estudos interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho, em parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da UFG, Conselho Tutelar de Catalão, e curso Gênero e Diversidade na Escola, e com apoio do Campus Catalão, Diretório Acadêmico de Cursos de Catalão e Estampa Comunicação Visual, tenho o prazer de iniciar nessa noite o segundo SINAGE, Simpósio Nacional Gênero e Interdisciplinaridades. Convidamos agora para compor a sessão de abertura o diretor do Campus Catalão, o professor Dr. Manuel Rodrigues Chaves. Boa noite a todas e todos aqui presentes nesse auditório. Para nós é uma satisfação abrir, de certa forma, a nossa temporada de eventos em 2011, procedendo à abertura desse segundo simpósio. Para nós é uma satisfação, porque esse não é simplesmente o segundo simpósio. Eu considero que esse segundo momento é a coroação de um esforço do grupo de profissionais dessa instituição, através do grupo de estudo, diálogos, através do laboratório, do LEGER e através do GDE, que tem prestado ao longo desses últimos anos um estimado serviço a essa instituição no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, e buscando no nosso entendimento talvez aquilo que nós temos de mais caro numa instituição de ensino superior, que é justamente a valorização da diversidade. A diversidade nós temos que entendê-la como sendo a nossa riqueza comum. Quem está à frente de uma instituição como nós temos que compreender que é justamente na diversidade está a vantagem comparativa de uma instituição como a nossa. É valorizar a diversidade de gênero, a diversidade no interior do gênero e todas as outras possibilidades de manifestação cultural, artística, é que nós possibilitamos a voz, a atitude e a atividade de todas as pessoas que estão na instituição. Não é nivelando por cima ou com atitudes prepotentes e niveladoras que nós vamos gerir essa instituição. Portanto, é essa valorização. Então, por mais que nós saibamos valorizar o trabalho desse grupo que tem feito aí, esse trabalho inestimado, fazendo do máximo a nossa obrigação como gestor dessa instituição. Mas é importante de público perceber e reconhecer que essa instituição ela passou a ter uma valorização muito maior a partir do trabalho desse grupo, de possibilitar e dar visibilidade, sobretudo, às vozes que muitas vezes são apagadas mesmo no interior de uma instituição como a nossa. A nossa tarefa aqui é de cumprimentar o grupo, através da professora Eliane, que representa, pelo esforço não só por esse evento, que por si só, pela magnitude desse evento, já coroaria de todo sucesso, mas cumprimentar e agradecer como gestor dessa instituição o trabalho feito por esse grupo ao longo desse tempo. Então, mais uma vez, eu gostaria de desejar todo o sucesso do evento, agradecer sem querer fazer isso, a professora Marlene, a professora Zeli, nossos visitantes, ilustres para coroar a abertura desse evento, e deixar um abraço a todos vocês. Mais uma vez, o reconhecimento de público pelo extraordinário trabalho que esse grupo desenvolve nessa instituição. Muito obrigado. A diversidade, sem sombra de dúvida, é a riqueza e é o que possibilita a incorporação das diferenças e de construção
construção do respeito dentro de uma sociedade como a brasileira. A nossa pluralidade não pode ser elemento de divisão, de cisão e nem de subordinação do outro. A minha alegria se torna cada vez mais clara quando nós percebemos que a cada dia esse movimento, que um grupo de profissionais que lutou muito, teve uma dificuldade inicial muito grande de encontrar espaço, se solidificou numa caminhada extremamente difícil dentro do campus e hoje se manifesta como uma referência não só para a cidade de Catalão, mas também para outras dimensões do Estado e com diálogos para fora do Estado. Essa é a riqueza e essa é a força de se trabalhar com seriedade com a diversidade. Em nome do Grupo Diálogos, Grupo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinares em Gênero, Trabalho e Cultura, dou as boas-vindas a todas e todos participantes inscritas e inscritos no segundo SINAD. Cumprimento a mesa, na pessoa do professor Manuel, diretor do campus de Catalão, e desejo às visitantes e aos visitantes de outros recantos de Goiás e do Brasil uma boa estadia na nossa instituição. A professora Marlene Neves Stray é doutora em Psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid e pós-doutora pela mesma instituição. É professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, desenvolvendo trabalhos também no Instituto de Prevenção e Pesquisa em Álcool e Outras Dependências, atuando na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Social, discutindo temas como gênero, mulher, projeto profissional e trabalho. É também organizadora de vários livros, autora de vários trabalhos, entre eles Gênero e Saúde, Diálogos Ibero-Brasileiros, Violência e Internet, Violência, Gênero e Políticas Públicas, Construções e Perspectivas em Gênero, Gênero por Escrito, Saúde, Identidade e Trabalho. Bom, eu gosto muito, professora Marlene, de uma frase de uma colega tua, Tânia Maragalli Fonseca, que diz que, se através do conhecimento inventamos mundos, que possamos inventá-los de maneira decente. É nessa perspectiva que eu, com muito orgulho, convido a senhora a dar continuidade, abertura à conferência de abertura e dar continuidade aos trabalhos dessa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É a primeira vez que eu venho por essas bandas aqui, né? E eu não sabia bem exatamente o que esperar. A partir do momento que eu cheguei na cidade e as conversas com a Joseli, não é? Conversamos hoje, a gente colocou os assuntos super em dia, tanto os pessoais como os profissionais. E depois do que eu escutei aqui nessa mesa de abertura, eu fiquei muito impressionada e achei que parece que está circulando uma energia maravilhosa e que faz com que vale a pena a gente vir lá de longe e conversar com vocês algumas questões de gênero que eu preparei para a gente discutir. Também eu fiquei muito impressionada com o que vocês estão fazendo aqui. Eu confesso que louca de inveja. Na minha universidade, a PUC de Porto Alegre, existem alguns grupos de pesquisa que trabalham com gênero, mas cada um no seu cantinho. E ver reunidos no mesmo grupo pessoas de diferentes áreas do conhecimento discutindo as questões de gênero é uma coisa maravilhosa. E eu achei assim, essa vai ser uma experiência que eu vou levar lá para Porto Alegre e vou dizer que a gente tem que imitar, né, o pessoal de Catalão que está conseguindo fazer esse trabalho. Também esse simpósio me parece da mais alta relevância e os trabalhos que são apresentados, foram apresentados no primeiro,
e que serão a partir de amanhã, eu acho que é uma contribuição que este grupo está dando, que a universidade está possibilitando a todos vocês, e não tem preço. Né? Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, me sinto muito honrada pelo convite, e vamos ver se eu posso fazer algum tipo de colaboração, de aportação para vocês. Tá? Bom, eu escrevi algumas coisas, porque eu confesso que eu sou bastante dispersiva, e se eu quiser dar algum recado mais ou menos coerente, eu tenho que acompanhar o que eu escrevi aqui. Sobre o tema, não é? Gênero, identidades, trabalho, identidade, gênero e assim por diante. Bom, já começando a escrever e a pensar, né, sobre as relações de gênero, isso é uma tarefa bastante árdua, como vocês já devem estar sabendo a partir do evento passado. Né? Na medida que as relações de gênero são um campo tão vasto e minado por posições tão contraditórias, a partir de uma história conceitual tumultuada, cheia de continuidades e rupturas. Já escrever sobre o trabalho é algo parecido. Principalmente se nós tivermos a intenção de escrever sobre o trabalho das mulheres. Porque, apesar das mulheres sempre terem trabalhado, desde que a espécie humana botou os pés na face da Terra, ainda nos tempos atuais, às vezes as mulheres são vistas como estrangeiras no campo do trabalho. Não é? O que, se a gente pensar logicamente, seria uma enorme incoerência. Bom, e escrever sobre a questão das identidades também se situa em um terreno movediço. Dessa maneira, escrever algo, ou falar algo, né, relacionando gênero, identidades e trabalho, ou estar disposta a escrever grossos volumes e muitos volumes, não é? Que não seria o caso aqui, ou então pensar algumas questões que a gente pode considerar que são importantes para reunir esses três conceitos e essas três ações humanas, né, sabendo de antemão que vai ser uma coisa meramente parcial e fragmentada. Seria impossível a gente dar conta de tudo o que a reunião desses três conceitos querem dizer, tanto em termos de academia, quanto do exercício profissional e também do exercício de estudar, não é? Que é uma atividade que, infelizmente, ainda no nosso país não está oferecida e possibilitada a todas as pessoas, principalmente se tratando de ensino universitário. Bom, eu vou fazer isso então, pensar algumas questões relativas a esses três conceitos e tentar aportar algumas contribuições sobre o tema desse simpósio, como início de conversa para os próximos dias, que certamente cada trabalho apresentado, que vai ser apresentado, vai trazer um rico material para reflexão, não só no período do simpósio, mas também para muito tempo depois. Por onde é que eu começo? Bom, talvez tu pudesse já colocar só o título ali. Tá? Próximo, isso aí. Tá? Por cacoete de trabalho, eu vou começar com as questões de gênero, que quase todo mundo fala, mas que trazem embutidos entendimentos contraditórios sobre o que sejam as relações entre homens e mulheres, entre mulheres e homens. Primeiramente, porque na contemporaneidade é muito difícil dizer o que seja uma mulher ou o que seja um homem. As possibilidades são inúmeras para a riqueza da humanidade. E apesar da construção histórica da dicotomia de gênero, hoje a gente já pode perguntar sem medo de ser apedrejado, né? Será que existem mesmo só dois gêneros? De cara eu já respondo que existem muito mais do que dois. Tá?
Bom, nesse sentido, é bom fazer uma breve retomada histórica sobre essa questão, a partir de Laquer, que reconhece que o discurso sobre a diferença sexual no Ocidente começa a se constituir lá pelo final do século XVIII. Isso se deu principalmente em função como reflexo das ideias que explodiram no cenário ocidental, deflagradas pela Revolução Francesa. Nós precisamos lembrar que a célebre Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que é um dos frutos mais lembrados e celebrados dessa Revolução, né, apesar de se pretender universal, referia-se justamente aos homens, enquanto parte masculina da espécie humana. É uma questão que a linguística, por exemplo, trata até hoje sobre a linguagem sexista, que nós, principalmente das línguas latinas, tentamos incluir sobre a palavra homem toda a humanidade, e enquanto que a gente não pode incluir toda a humanidade com a palavra mulher. É provável que nem todas as pessoas recordem a figura emblemática de Olímpio de Gouges, participante ativa daquele movimento revolucionário que, ao reivindicar os mesmos direitos para as mulheres, foi considerado um perigo que só seria conjurado pela guilhotina. Eu não enxergo bem a data aqui, mas a próxima, por favor. A Olímpio de Gouges, ela morreu muito cedo em função de que, como ela tinha lutado ativamente na Revolução Francesa em busca daqueles ideais democráticos de igualdade, fraternidade, ela pensava e lutou para isso, para que as mulheres também fossem consideradas dignas de receber toda aquela atenção que a Revolução Francesa estava dando a um ser humano abstrato, que na realidade não era tão abstrato assim, mas era um ser humano do sexo masculino. E com isso ela foi agraciada a morrer na guilhotina. Ora, essas ideias que a Revolução trouxe tão inovadoras e democráticas sobre os direitos humanos não conseguiam por si sós esconder que a metade feminina da humanidade ficava fora desses direitos. A justificativa era sua pretensa inferioridade frente aos homens. Segundo Laquer, a ciência que começava a se instituir naquela época ajudou muito a sancionar cientificamente a inferioridade das mulheres, invocando sua própria natureza de mulher. Ao longo da história humana, sempre existiram debates sobre o que seriam as mulheres. No entanto, durante cerca de 2000 anos, a questão da diferença sexual se colocava de outra maneira. O modelo de ser humano era único. O único modelo existente